Vamos falar agora um pouco do sistema público municipal de saúde, né? Que aos poucos começa a ser pressionado pelo aumento de casos e principalmente internações. E a situação pode e tende a se agravar nos próximos dias, semanas aí, consequência das festas e aglomerações do fim de ano. Mas sobre isso, vamos saber certinho, porque a gente vai conversar com o secretário de Saúde interino de Rio Preto, doutor André Baitello, está aqui no Zoom com a gente. Agradeço o doutor André. Doutor, obrigado, viu, pela entrevista e por estar à disposição da entrevista com a gente. Queria começar perguntando para o senhor a situação atual das unidades públicas aqui de Rio Preto, as parceiras, inclusive, Santa Casa e o próprio HB, e qual a previsão que os senhores fazem aí para as próximas semanas, próximos dias, enfim, tendo em vista tudo que foi registrado no final do ano. Doutor, obrigado, viu? Alexandre, boa tarde, obrigado. Olha, a situação realmente passou a ficar mais grave do que a gente tinha em dezembro, né? Nós entramos no ano agora com aumento do número de casos, registramos aí mais de 570 casos no último boletim nosso aí da vigilância epidemiológica e estamos bastante preocupados. A situação nas unidades básicas de saúde que estão atendendo os casos respiratórios, houve um aumento considerável, né? Até foi, a gente costuma dar o exemplo, parece uma cabeça d'água, né? Quer dizer, de número de 60, 80 pacientes, a gente já passou a atender mais de 300, 400 pacientes por dia. Então, um número que aumenta muito de maneira explosiva, né? E que acaba congestionando as unidades básicas. Nas unidades na UPA Jaguaré, que é a UPA de referência para os casos que a gente faz a estabilização dos pacientes, também houve um aumento considerável. A gente tem lá capacidade para atender até 45 pacientes em regime de internação e hoje a gente está com cerca de 35 a 38 pacientes todos os dias, apesar das altas e das transferências para os hospitais. E nos hospitais de referência, a Santa Casa e o HB, houve um aumento também. A Santa Casa já mantém um padrão, já há algumas semanas, em torno de 80% na UTI e uns 60, 70 na Santa Casa, de enfermaria, né? 80 de UTI, 60, 70 na enfermaria, e no HB, que é a referência regional. Então a gente tem que entender que na região isso vem acontecendo também, porque o HB acaba refletindo tudo que acontece na região, também vem registrando um aumento. Então a situação preocupante, como você colocou, a gente tem um atraso da contaminação até o paciente precisar de internação e precisar de UTI de uns 15 dias. Então, é provável que a situação vá se agravar nos próximos dias, né? Contando mais ou menos esse período de tempo que ocorreram aí as grandes aglomerações aí nas festas de final de ano. Então, a situação realmente está preocupante, mas ainda o sistema de saúde dá conta de atender, estamos atendendo todo mundo com qualidade e tal, mas com segurança, mas é preocupante, né? Doutor, dá para dizer uma taxa de ocupação atual de leito, enfermagem e UTI? Os senhores mandam os números? Hoje nós estamos com 61% dos leitos dos hospitais de Rio Preto, contando a UPA Jaguaré, 61% na UTI e 52%, 53% na enfermaria. Isso está aumentando. E é isso que a gente falou. A preocupação é porque os números estão com uma característica assim explosiva, né? Que de aumento muito rápido. Aumenta de repente, então, né, doutor? Aumenta muito rapidamente. Então, essa é a nossa taxa de ocupação, o que é muito boa em relação a outras regiões do estado ou restante do país,
mas a situação tende a se agravar. Doutor, diante de tudo isso que o senhor falou, há possibilidade de restrição, de novas, enfim, restrição aí de mobilidade, de atividades econômicas, talvez recuar de fase dentro daquele Plano São Paulo, ou o município não vai adotar nenhuma medida, vai deixar isso tudo a cargo do Estado? Olha, nós estamos seguindo o Plano São Paulo. Vai ter a avaliação agora no dia 7. É provável que a gente se mantenha no mesmo patamar. A princípio, nós não vamos fazer nenhuma mudança em relação ao Plano São Paulo. Agora, eu acredito que na próxima avaliação, se continuar do jeito que a gente está observando nesses últimos dias, é provável que a gente tenha uma piora de fase pelo Plano São Paulo. Mas a avaliação é no dia 7 e eu acredito que a gente vai se manter na mesma fase. Mas a próxima avaliação, que parece que o Estado vai tomar medidas de avaliações semanais, é possível que a gente já piore de fase. Perfeito. A questão de hospital de campanha, caso esses números continuem subindo, tem essa possibilidade? Porque acho que não chegou nem no auge da crise o ano passado, não foi necessário. O senhor acha que talvez possa ser necessário agora? Como que isso é levado em avaliação? Alexandre, a gente tem se preparado, a gente está se preparando, estamos fazendo se preparando na questão estrutural para uma possível ampliação de leitos em unidades próprias, que a gente não chama de hospital de campanha, mas a gente tem condições de ampliar leitos de enfermaria e talvez até de UTI. Nós estamos também conversando com o Estado, porque isso é uma política também estadual, né? Mas existe essa possibilidade de ampliação de leitos nas próximas semanas aí. Ok. Hoje teve a reunião do governador com os prefeitos, acho que o prefeito Edinho deve ter participado. O senhor participou? O que dá para dizer dessa reunião? Como é que Rio Preto está se comportando em termos da questão da vacina? A gente tem uma rede estruturada já, infraestrutura, profissionais. Qual a expectativa dos senhores? Olha, houve a reunião, não foi uma reunião, né? Foi uma apresentação do governo de São Paulo para os prefeitos. Aí teve uma parte relacionada à saúde, nós assistimos lá junto com o prefeito e eles apresentaram o plano estadual de imunização. E a previsão, então, foi confirmada de começar a imunização no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. O SUS, né, e o SUS municipal aqui, mais do que qualquer outro, ele está preparado para fazer essas vacinações, porque já tem uma experiência grande, né? É lógico que talvez essa vacinação vai ser mais prolongada, mas em termos de estrutura, o SUS tem essa capilaridade, tem esse know-how, esse conhecimento adquirido ao longo dos anos para operacionalizar essa vacinação. Então, eu acredito que, do ponto de vista da vacinação, a gente, lógico, vai ser uma coisa diferente, porque a vacina tem características aí de refrigeração, né? Mas eu acredito que nós estamos preparados, assim que o governo distribuir as vacinas, nós estamos preparados para iniciar a vacinação da população. Essa questão envolvendo aí a suposta falta de seringas e agulha, Rio Preto tem algum estoque? Rio Preto tem um estoque para iniciar, não para finalizar tudo, mas para iniciar. E o Estado colocou que vai passar a distribuir os insumos aí, vacina, agulhas, mesmo câmaras de refrigeração devem vir agora para operacionalizar aí a vacinação. Pessoalmente, o senhor acha que é possível iniciar mesmo essa vacinação, dia 25? Vai dar tudo certo? Amanhã parece que oficializa na Anvisa. Só está dependendo disso, né? Do aceite aí da nossa Anvisa, né? E eu acho que sim, temos todas as condições de começar. A vacina já está aqui no Brasil, né? Tem 11 milhões de doses no estado de São Paulo.
Então, eu acho que dá para começar assim em 25 de janeiro, como o governador, o secretário de Saúde do Estado estão prevendo. Que bom, oremos. Doutor Baitello, alguma situação mais que o senhor queira colocar, algum recado? Fica à vontade aí para falar o que o senhor quiser. A gente sempre tem que lembrar que nessas crises sanitárias, nós estamos com um barco numa grande tempestade. E tudo que a gente puder utilizar de mecanismo para diminuir a transmissão da doença, melhorar os cuidados das pessoas, a gente tem que fazer. A gente continua agora, nesse momento, tendo um índice de transmissibilidade alto. Então, pedir para as pessoas que estão sintomáticas, que estão com resfriado, que estão com gripe, que permaneçam em quarentena, tem que ficar em casa. Quem está com gripe, está com resfriado, fique em casa, né? Não transmita a doença, né? Principalmente os jovens. A gente está vendo que a doença caminha muito rapidamente entre os jovens. E os jovens sofrem menos, mas eles sofrem também. A gente está vendo muito jovem indo para a UTI, jovem morrendo, e o que é pior, levando a doença para dentro de casa. Os seus pais, os seus avós, esses sofrem muito. Uma boa parte morre. Lembrar que a Covid-19 tem um índice de mortalidade dos casos que vão para a UTI em torno de 30%. É altíssimo. Poucas doenças têm esse índice de letalidade, de gravidade. Então, é importante que as pessoas entendam que tem que evitar as aglomerações, por mais que isso está sendo colocado, tem que continuar estimulando as pessoas a se manterem sem contato com as outras pessoas, né? Dá para a gente conversar, tal, sem chegar perto, sem abraçar, sem beijar, sem dar a mão, né? E manter os cuidados, né? A lavagem de mãos, né? Cuidados com os materiais de casa, né? Garfo, faca, copos, de quem estiver doente, garantir que estão sendo individualizados. Esses são os cuidados. Eu acho que a gente tem que continuar mantendo os cuidados. Veja bem, o exemplo é a Inglaterra. A Inglaterra está vacinando já há pelo menos umas 3 semanas. Eles estão em lockdown. Ou seja, a vacina ela não vai ter um benefício imediato. Não é, tomou hoje, em 15 dias está resolvido o problema. Não é isso. Vai continuar tendo a transmissão da doença. Então, os cuidados têm que se manter pelas próximas meses, né? Então, os cuidados têm que ser mantidos de isolamento e vamos ter fé na vacina, que é a nossa expectativa de que ela vai trazer um resultado muito bom a longo prazo, a médio e longo prazo. Até porque são 2 doses, né? Para ela ter o efeito, acho que completo aí, são 2 doses, né, doutor? Os testes foram feitos com 2 doses. 2 doses. Tá certo, gente. Está aí o secretário de Saúde de Rio Preto, doutor André Baitello, a quem eu agradeço. Obrigado, doutor. Bom trabalho aí, boa sorte, que o pior não aconteça, né? Obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço.